Hoje é o dia do ano que eu mais espero ansiosamente para comemorar. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou uma dependente química e alcoólatra em recuperação. E hoje eu completo 5 anos sóbria. Primeiro eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história e eu já peço desculpas porque provavelmente eu não vou conseguir ser tão breve, apesar de eu tentar, mas é isso, eu falo muito. É isso. Com 15 anos eu botei na minha cabeça que eu queria fumar. Porque eu achava bonita, eu achava sexy, mal sabia eu que isso ia ficar muito fedida. Como uma adolescente que tá em fase de experimentar coisas e dar de cara com coisas novas, não demorou muito para que outras substâncias fossem apresentadas para mim. Isso já foi um impacto muito grande para mim, porque as coisas que eu usava na época começaram a afetar muito meu desempenho e meus amigos na escola já estavam percebendo isso. Muita gente foi se afastando de mim e muitas outras pessoas foram se aproximando por esse motivo também. Com 18 anos eu comecei a beber, mas foi mais do que o normal. Aliás, tudo que eu usei desde o começo sempre foi mais do que o normal. Sei lá, na minha cabeça e das pessoas que estavam em volta, era muito sobre estar curtindo, sabe? Você tem 15, você tem 16, 18, 19, você é um jovem que tá querendo curtir. Ninguém fala sobre o como isso pode te afetar e afetar a sua saúde, sabe? Quem bebe todo dia acaba precisando beber mais pra fazer efeito. E aí chega no momento que você tá bebendo muito e você precisa de outras coisas pra sustentar esse vício também. Eu nem vim aqui falar sobre quais drogas eu usei ou debater qual droga é mais perigosa que a outra, porque na verdade eu acho que qualquer coisa pode ser uma porta de entrada, inclusive seus problemas psicológicos ou a sua rotina. Mas chegou num ponto que eu já tava com 24 anos, a minha cabeça tava totalmente afetada. Eu tinha crises de ansiedade que demoravam mais de um mês pra passar. Eu tinha problemas pra dormir eu precisava beber muito. E quando acordava com ressaca moral, sem saber onde que eu tava no dia anterior. E pra aliviar essa sensação de tristeza, vazio e ansiedade, eu precisava beber mais. Mas pra eu sustentar meu vício de bebida, eu precisava usar outras drogas. E isso vai virando uma bola de neve, né? E assim, eu tô contando isso depois que já passou, mas na época não era óbvio os causadores. Eu comecei a fazer um tratamento com uma psicóloga. Eu acho que ela percebeu desde o começo que eu tava passando, mesmo eu não falando muito. Pra piorar também, eu me recusava a fazer tratamento com remédio. Só que chegou num ponto que realmente a minha cabeça já tava fritando, tava totalmente insustentável. Eu sentia vontade de tirar minha própria vida. E em uma dessas crises, que eu tava sozinha em casa, eu liguei pra ela e ela falou: a gente precisa entrar com a medicação urgente. Ela pediu pra passar o final de semana sem beber e sem usar nada, pra iniciar as medicações na segunda-feira. Só que passou sábado, passou domingo e eu percebi que eu não consegui. Nessa hora alguma coisa alertou na minha cabeça que eu falei: eu acho que tem alguma coisa de errado comigo, sabe? Chegou na segunda-feira, eu tendo uma crise terrível, liguei pra minha psicóloga. E aí, aqui, ela foi sagaz demais. Porque ela não virou pra mim e falou assim: Ana, você tem um problema com álcool e com droga. Vamos se internar? Ela falou assim: Ana, como você mora sozinha, eu tenho muito medo de te passar a medicação, você acabar usando alguma coisa e você morrer ou passar muito mal e não vai ter ninguém pra te ajudar na sua casa. É por isso que eu acho melhor você ir pra uma clínica, mas assim, só porque lá vão ter médicos e profissionais que vão estar te auxiliando o tempo todo. Gente, nessa hora meu mundo caiu. Clínica? Eu, clínica? Eu só tenho 24 anos. Nada veio pra uma clínica, que é isso, gente, onde já se viu. Foram horas de conversa pra eu entender e me convencer que eu realmente tinha um problema. Não foi nada fácil falar pros meus pais que eu precisava ir para uma clínica, apesar de que na hora que eu falei isso, eles super apoiaram de cara, já foram atrás também comigo. Quando eu falei pros meus amigos que eram mais próximos mesmo, eles falaram: amiga, vai, realmente a gente é muito preocupado contigo. Mas ainda tinha a minha cabeça, né, porque eu só conhecia isso. Eu tive a minha infância, e aí, na minha adolescência, eu tive um longo período abusando de substâncias, então eu não conhecia o que era não ter isso na minha vida. Acho que nesse momento foi essencial ter o apoio de pessoas que eu amava muito e que acreditavam que eu podia ficar bem, porque naquele momento eu não acreditava em mim, eu tinha muito medo de recair. Nessa hora também, mais uma vez, o rap me salvou, porque quando eu era adolescente, eu enfrentei a depressão, o rap tava lá, foi a primeira vez que eu tive contato com o rap, assim, de Racionais e RZO, Facção, etc, Emicida. Essa galera me tirou muito do buraco também. Essa vez, quando eu decidi ir pra clínica, eu pensei, mano, eu tô aqui em uma outra cidade, estudando cinema,
porque eu tenho um propósito e eu não vou conseguir realizar esse propósito se eu não estiver viva, e eu tô me matando. Inclusive, quando eu saí de lá, eu tatuei isso: morre pela arte só quem tem coragem. Porque foi esse momento onde eu pensei, mano, eu preciso ficar bem. Se eu quero, tipo, levar artistas independentes pra frente, eu quero tocar as pessoas com a música, eu preciso ficar bem primeiro. Nasceu a Marginália nesse momento. Graças a Exu, eu consegui encontrar uma clínica que meu plano cobria totalmente, então eu não tive gastos com isso. Foi um pouco engraçado ver a reação das pessoas, né, na clínica, porque eu cheguei no balcão e falei: eu vim me internar, eu tenho um problema. Porque geralmente as pessoas que chegam lá são amarradas, sedadas, têm, né, tipo, não estão lá porque elas querem, e sim porque alguém decide interná-las. A clínica também foi muito importante pra eu passar pelo processo de abstinência, que de verdade foi a pior coisa que eu já passei na minha vida. Também foi muito importante pra eu ouvir nas palestras o que era a dependência química, né? E reconhecendo aquilo em mim, tipo, eu acredito que me manteve muito sóbria até esse momento foi reconhecer que quando eu tô em uso, eu sou uma pessoa totalmente egoísta, eu sou uma pessoa que mente, eu sou uma pessoa que faz qualquer coisa, sou capaz de passar por cima de qualquer coisa pra usar o que eu quero usar. E eu não queria mais ser essa pessoa, né? Eu não percebia o quanto eu magoava meus pais, o quanto eu magoava meus amigos, o quanto eu tava perdendo pessoas valiosas em volta por conta disso. Não queria mais ser essa pessoa. Eu sabia que ia ser muito difícil eu me redimir com a minha família, né? Porque eles cresceram vendo essa Ana e agora eu tinha que provar pra eles que eu seria uma nova Ana. E eu fico muito feliz que eles não desistiram de mim, isso foi essencial pro meu tratamento também. Tem muitas famílias que desistem, assim, da pessoa, porque é muito difícil lidar com uma pessoa que tá em uso, né? Às vezes a gente fica agressivo, às vezes a gente grita e fala coisas que magoam, sabe? Durante meu tratamento eu só fiquei um mês, porque foi a única clínica que o plano cobria. Isso foi o suficiente pra mim, mas infelizmente não foi o suficiente para as pessoas que eu conheci lá também. Eu construí relação com muita gente, fiz amizade com muita gente, mas eu perdi porque todo mundo que eu conheci lá recaiu na época e eu tinha muito medo disso acontecer comigo também. E lá dentro você ouve histórias de todo tipo, gente que tá lá, sei lá, é a 14ª internação, e gente que tá lá pela primeira vez, gente com situação financeira diferente, com estruturas familiares diferentes, com empregos estáveis e gente que nunca conseguiu se estabilizar em nenhum lugar. Só que todo mundo lá tava pelo mesmo motivo, e é porque a gente reconhece que a droga é mais forte que a gente. Alguns com o objetivo de se tratar e outros só com muita raiva da família por ter colocado lá. No Brasil existem milhões de pessoas que enfrentam a dependência química e o alcoolismo, e isso é uma coisa que a gente não fala diariamente, né? Eu acho que a gente normaliza muito a cerveja ter comerciais de promoções, ofertas o tempo todo em todos os lugares. A gente normaliza pessoas jovens beberem demais e usarem, abusarem de substâncias em eventos, e acaba que se a gente não fala sobre isso, essas pessoas viram mães, tios, avós que traumatizaram uma família inteira. Admito pra vocês que eu gosto de falar da minha dependência química, mas eu não trago muito, porque eu sei que ainda existe muito preconceito. Se você é uma pessoa pobre em situação de rua, você é um nóia, e se você é uma pessoa que mora em um condomínio e é um CEO, você tem uma doença, né? Eu acho que é assim que a sociedade enxerga um pouco. Se você é jovem, você tá curtindo. Se você é mais velho, você é uma pessoa que já sabe o que faz, tá muito grandinho e tá fazendo isso por puro egoísmo. Então eu tenho muito medo de ser vista apenas como nóia toda vez que eu falo. Eu tenho muita vontade de que um dia as pessoas possam falar disso mais abertamente, porque, de novo, eu acho que todo mundo tem algum caso, assim, na família, né, pra se relacionar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado um pouco da minha história, que isso tenha tocado vocês pelo menos um pouco. E é isso, feliz 5 anos!